Lucas 10, 25 até 37. Eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse-lhe: O que é que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram espancando, retiraram-se, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, pondo-o sobre a sua cavalgadura. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Então, nós lemos um texto que provavelmente é conhecido para um sermão que se intitula Tratamento do Trauma. E eu quero partilhar 2 frases, orar e depois irmos para a mensagem. Não é possível viver sem a pessoa se magoar. Não é possível a pessoa viver sem sofrer. Talvez esta seja das coisas mais difíceis que nós temos, por exemplo, quando estamos a educar crianças. Porquê? Porque, de um modo geral, nós vamos querer poupar os nossos filhos de todos os sofrimentos. Amém? Tu queres que os teus filhos não sofram, mas a verdade é que tu não os vais ensinar bem, não os vais educar bem, se não os educares a saberem sofrer, porque a vida vai trazer-lhes sofrimentos. Não é algo que nós desejamos, mas é assim. Estou a olhar, por exemplo, para o irmão Paulo e para a irmã Bia, que provavelmente são aqueles que têm filhos há mais tempo e que sabem na sua experiência, o que é educar filhos e os sofrimentos envolvidos na educação dos filhos. E, portanto, quero fazer esta comparação porque a maior parte de nós aqui em Algés, aqueles que são pais de crianças pequenas. E às vezes vivemos muito ansiosamente as primeiras fases, mas temos que pensar a longo prazo e confiar em Deus em todas as coisas. Então, a verdade é que quem quiser viver sem se magoar vai se enganar, porque a vida magoa sempre, há sempre sofrimentos. Mas a realidade das feridas, e eu já vou estabelecer a ligação entre feridas e traumas, não significa que Jesus nos vai deixar nelas. Então, a mensagem que eu te quero pregar esta manhã, indo à parábola do bom samaritano, é que não é possível viver sem feridas, mas a verdade é que por causa de Jesus, tu não és chamado a viver para as feridas e a viver nas feridas, mas a ter uma vida além disso. Vamos orar, vamos pedir a Deus que faça acontecer isto na nossa vida ainda nesta tarde. Obrigado, Senhor, por Algés, obrigado por esta igreja. Obrigado pela Igreja Evangélica de Algés, que abre as portas para nós podermos estar aqui. Obrigado por cada pessoa que aqui está. Obrigado pelas pessoas por quem já oramos. Obrigado por tanta expectativa que existe hoje, na rentrée, no recomeço do ano letivo, aqui em Algés. Ó Senhor, o nosso sonho, tu sabes qual é? É que daqui a 1 ano nós possamos estar desenvolvidos ao ponto de sairmos de casa da nossa mãe, da Igreja Mãe, e sermos uma igreja autónoma. Vamos orar, vamos pedir isto sempre, a cada domingo. Ajuda-nos a cumprir isso segundo a Tua vontade, Senhor. Ó Senhor, faz que esta mensagem seja importante para alimentar as pessoas que hoje vieram até aqui para receber da Tua palavra. Ajuda-me a fazer isto com coragem, com cuidado, com confiança de que Tu
cumpres os propósitos de cada vez que falas. É isso que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, volta lá ao texto. Obrigado, Daniel. Já voltas. Eu sei que se nós mantivermos o Daniel a tocar o tempo todo, eu até já pensei nisso, mesmo eu ficar o tempo todo. O sermão parece melhor, mas o Daniel já volta. Ok, volta aí ao texto. Provavelmente esta parábola é engraçado porque apenas o Evangelho de Lucas a conta. Mas é talvez das parábolas mais célebres de Jesus, a parábola do bom samaritano. E tu podes dizer, o que é que isto tem a ver com uma série de mensagens que é sobre traumas? E é uma pergunta legítima. O que é que isto tem a ver com traumas? Quem é que tem uma ideia? Porquê é que isto tem a ver com traumas? Porquê é que este texto bíblico tem a ver com traumas? Alguém quer arriscar? A palavra para ferida é, no grego original, trauma. Por isso mesmo, quando tu vais ao hospital, deixa ver se temos aqui algum médico hoje. Eu creio que não. Eu não sei. A Rita estava de manhã na Lapa, não está agora. Temos algum médico aqui? Algum profissional de saúde? Agora não, pois não. Bem, é verdade, és uma profissional de saúde, para todos os efeitos, é verdade, Filipa, porque tu formaste em fisioterapia, exatamente. Portanto, o trauma, tecnicamente, um trauma é uma ferida. Ok? E, curiosamente, quando tu vais ao texto que fala nas feridas do homem que é atacado, a palavra no original é, de facto, trauma. Então, repara bem aquilo que nós queremos fazer hoje. Nós hoje queremos associar uma coisa à outra e queremos, a partir desta associação da palavra ferida à palavra grega trauma, que possamos começar esta série de mensagens sobre o tratamento do trauma. Agora, para isso precisamos fazer um contexto rápido. Jesus está aqui, no meio da sua vida entre nós, o seu ministério de 3 anos. Jesus está a contar uma parábola a um mestre religioso que lhe tinha feito uma pergunta. Qual é a pergunta que o mestre religioso fez? E agora vamos lá para tornarmos esta mensagem mais participada. Qual era a pergunta que tinham feito a Jesus? Força, olhem para as vossas Bíblias. Qual era a pergunta que tinham feito a Jesus? O que é que eu preciso de fazer para ganhar a vida eterna? Como é que eu me salvo? E Jesus faz-lhe uma pergunta que é, olha, tu sabes qual é a lei, sabes quais são os 10 mandamentos. E o que é que acontece quando ele pergunta? Olha aí o verso 27. Ele já responde com o resumo da lei. E o resumo da lei é precisamente isso, já outras vezes temos falado, sobretudo durante a série que fizemos nos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus como uma coisa máxima, estou a parafrasear, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é o resumo da primeira tábua dos 10 mandamentos e da segunda tábua dos 10 mandamentos, porque a primeira tábua, os primeiros 4 mandamentos, eram acerca da nossa relação com Deus e a segunda tábua era acerca do nosso relacionamento com os outros. Portanto, a pessoa que confia em Deus não vive a pensar só nele, sem adicionar os outros à sua própria vida. Então, significa que este homem respondeu muito bem. E olha lá como é que Jesus responde ao homem, no verso 28. Respondeste bem, faz isso e viverás. Mas reparem a resposta que o homem vai dar no verso 29. Querendo justificar-se. Algum de vocês tem o verso 29, este querendo justificar-se com outra tradução? Todos têm a expressão querendo justificar-se? Todos? Ninguém tem outra tradução? Ok, este homem querendo justificar-se, o que é que ele diz? Mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E o que é que Jesus faz a partir do verso 30? É uma pergunta. O que é que Jesus faz a partir do verso 30? Começa a contar o quê? Uma parábola. O que é uma parábola? O que é uma parábola? É uma história. Faz a pessoa refletir sobre algum assunto. Nós, quando estudamos o Evangelho de Marcos, uma das coisas que insistimos é que Jesus entra a determinada altura do seu ministério, 3 anos, Jesus começa a apostar no método das parábolas. Porquê? Quem é que se lembra porque é que Jesus começa a apostar no método das parábolas? Como? Bem, é verdade. Porque para que alguns não entendam, é verdade que ele diz isso logo no início em Marcos 4, mas qual é o propósito? Que alguns não entendam e que os outros entendam. O que é que vai fazer quando a pessoa ouviu uma parábola de Jesus? O que é que fazia com que uns entendessem e os outros não entendessem? Porque há uma ideia.
Jesus vai repetir, quando ele começa a contar parábolas, ele vai repetir uma frase. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, tendo em conta que quando Jesus começa a contar as parábolas, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o que é que distingue a pessoa que vai compreender a parábola da pessoa que não vai compreender a parábola? O que é que vai distinguir? Sim, empatia, sim. Mas se ele está a dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o que é que vai distinguir? É o interesse. Não é o tamanho das orelhas, necessariamente. Percebem? Não é? Uma pessoa com umas orelhas grandes ouve melhor. É o interesse, é a vontade. A ideia de Jesus, quando diz quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não é, olha, se não tens ouvidos, tivesses. Não, mas é a ideia, se tu quiseres ouvir, vais ouvir. E eu preciso dizer isto nesta altura. Quando tu ouves Jesus a contar histórias, se tu quiseres compreender, tu vais compreender. Agora também deixa-me dizer-te isto. 2000 anos depois desta história ser contada, se tu não quiseres compreender, tu não vais compreender. Deixa-me voltar a repetir. Se tu não quiseres compreender a palavra de Deus, Deus não te vai obrigar a compreender a palavra de Deus. Deus não te vai obrigar se tu já tens uma atitude de não querer compreender. Então era por isso que Jesus contava parábolas e contava histórias. Porque ele sabia que quando contava histórias, se ia desempatar a vontade dos que o ouviam para ouvir, da vontade daqueles que só fingiam que ouviam Jesus, porque não queriam fazer aquilo que Jesus queria que eles fizessem. Então, ele começa a contar esta história, e nós vamos estudar um pouco acerca de traumas, e eu peço que tu consideres isto, a partir de um encontro, nesta parábola do bom semeador, que valoriza a chegada inesperada de uma pessoa que parecia longe do sofrimento daquele homem. Vou voltar a repetir. Tu hoje vais ser encorajado por mim a pensar nos teus traumas a partir de um encontro, nesta parábola do bom semeador, que valoriza a chegada de alguém que parecia longe dos sofrimentos da pessoa que é atacada. Está muito complicado ainda? Tu vais ter de pensar hoje nos teus traumas, a partir de uma história que Jesus contou, em que ele valoriza a chegada de alguém que parece distante dos meus sofrimentos, que parece distante de mim, e, no entanto, é a chegada dessa pessoa que vai fazer com que as minhas feridas fiquem tratadas. Então, é a chegada de um estranho que vai servir para que traumas fiquem curados. Pensa nisto, porque agora vamos à história propriamente dita. Vamos aí, agora rápido. Verso 30. O que é que diz o teu verso 30? Então, o que é que aconteceu? E eu estou a dizer isto retoricamente, mas é para a igreja ir respondendo. O que é que acontece no verso 30? Força, faz de conta que é uma escola dominical de crianças. O que é que acontece no verso 30? E ele vai... Irmã Bia, qual é o percurso que ele está a fazer? O percurso, qual era o caminho que ele estava a fazer? Ele ia de onde para onde? De Jerusalém para Jericó. E ele cai nas mãos de... Como é que nós hoje diríamos? Salteadores? Assaltantes, bandidos. Na minha altura, nos anos 90, chungaria. Chungaria. Não existe a palavra chungaria no Brasil. Bem, eu tenho medo de traduzir, porque posso dizer alguma coisa errada. Mas como é que a pessoa diria chungaria? Sabes o que é chungaria, João? É melhor? Bem, é melhor eu não expandir muito. Mas na linha de Sintra, eu cresci na linha de Sintra, eu cresci na Amadora. E pronto, chungaria é quando a pessoa chega a uma zona e aquilo está mal frequentado. Então a pessoa diz assim, está muita chungaria. Quem vinha da linha de Sintra estava habituado a muita chungaria. Mas pronto, estamos a desviar-nos. Ele cai nas mãos dos bandidos. E o que é que eles fazem? Vá, respondam rápido, para isto ganhar energia. O que é que eles fazem? Eles roubam, e não só roubam, como... Eles espancam. Como é que o homem fica descrito no final do verso 30? Meio morto. Ok? O que é que acontece no verso 31 e verso 32? Quem é que passa? Descia pelo mesmo caminho, certo? Quem são os sacerdotes?
irmã Bia tem razão. É como se fossem os pastores. É verdade, passa um pastor. E o que é que o pastor faz, irmã Bia? A seguir, quem é que vem? Verso 32. Quem é que vem a seguir? Levita. E o levita também é como se fosse o quê? É o líder de louvor, é o Daniel. Né? Primeiro passei eu e depois passa o Daniel. Então, não é? Exatamente, passa o pastor e passa o líder de louvor. O que é que o líder de louvor fez? Mesma coisa. Então pensa nisto. O tipo de gente de quem nós tínhamos expectativa que ajudasse, o que é que fez? Não ajudou. Vamos passo a passo, bem simples. Há um homem que é atacado, passa alguém de quem se espera atenção para os que precisam de cuidado, um pastor, e o pastor está quieto. Passa logo de seguida o líder de louvor, de quem nós esperamos que seja também atento ao sofrimento dos outros, e o que é que o líder de louvor faz? Está quieto. Ok, olha para o verso 33. Quem é que passa a seguir? Um samaritano. E o samaritano o que é que ele faz? Faz o que os outros não fizeram. O que é que ele faz? Ele socorre. E socorre não apenas com primeiros socorros, como depois, dos versos 33 até ao 35, tu vês que ele paga o tratamento, porque ele fica na hospedagem, o pobre homem que foi atacado. E o que é que o homem diz? Olha aí, atou-lhe as feridas ainda no verso 34, cuidou dele, deitando-lhes azeite e vinho. Não me perguntem acerca deste tratamento de deitar vinho em cima das feridas, mas obviamente tem uma função, que é uma função de como é que se diz? Desinfecção, obviamente. E depois, colocando sobre a sua cavalgadura, portanto o animal em que ele montava, levou para uma estalagem, e na estalagem ele disse, deu ao hospedeiro e diz assim, olha, então está aqui mais dinheiro para o tratamento dele, e se faltar alguma coisa, quem é que paga? Pago eu. Mete na minha conta. Por acaso tem uma certa piada, porque o Manel leu hoje a carta que Paulo escreveu a Filemon, e Paulo diz uma coisa parecida também em relação, não é? Quando ele está a escrever a Filemon, que diz assim, o que é que ele diz em relação ao Onésimo? Mete na minha conta. Isto é interessante. As pessoas que são usadas por Deus, muitas vezes vão dizer assim, mete na minha conta. Eu vou pagar. Então, Jesus pergunta ao mestre religioso com quem conversava, então qual é que foi o próximo da vítima? E o samaritano, não é? Pois claro, porque percebeu o que estava em causa. Então, Jesus aconselha que o mestre religioso que tinha feito aquela pergunta, à qual Jesus respondeu com esta história, siga o exemplo dele. Não era de todo comum que os samaritanos fossem dados como exemplo. Alguém me sabe explicar porque é que os samaritanos não eram bem vistos? Porque eles eram uma raça misturada. Porque eles não eram puros judeus, eles tinham outras descendências das nossas filhas. Nem mais. Eles eram considerados uma raça misturada. E a irmã Bia já deu a resposta. Quem é que quer dar o detalhe de onde é que vem essa mistura? Quem é que se recorda de onde é que vinha essa mistura? Qual é o período dessa mistura? Agora estamos a ir à minúcia. É mesmo pergunta para queijinho, não é? Como no trivial. De onde é que vem a história dos samaritanos terem ficado misturados? Quando Samaria, que era a capital do norte, cai às mãos da Síria. Não, é a Síria. É da Assíria? O norte é a Síria. Bem, o Manel está a dar esta classe, é melhor eu acreditar. Porque assim, eu geralmente digo Síria e depois há a Síria. A Síria é do sul, ou não? Mas quando Samaria cai é com os sírios. Assírios. Claro, foi o que eu disse, os assírios. Exatamente. Ok. Então, quando Samaria cai à mão dos assírios, os assírios o que fazem é que fazem uma colonização do lugar onde misturam judeus com não-judeus. E é dessa mistura que vêm os samaritanos. Porque dessa mistura vem uma mistura religiosa também. Por isso é que a irmã Bia lembrou que eram considerados uma raça misturada. Nem era só no sentido étnico, era no sentido religioso também. Porque eles fizeram uma misturada muito grande entre o judaísmo e as religiões pagãs dos povos não-judeus que foram mandados para lá. Então é por isso que os judeus não se davam com os samaritanos. Porque eles viam os samaritanos como uma corrupção da fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então é por isso que nunca um samaritano devia ser dado como um exemplo para um judeu. Reparem, curiosamente, quando Jesus conta a história, nunca é dito que a vítima, o homem que estava a fazer a viagem foi atacado, nunca é dito que a vítima é um judeu.
Mas nem era necessário que ele fosse um judeu para que a reputação samaritana repugnasse os ouvintes. Porque eles imediatamente se sentiriam repugnados pela ideia de um samaritano poder ser o bom da fita, a pessoa que fazia bem. Por isso, topem aqui a lição que Jesus está a querer ensinar. São as pessoas de quem tu te queres afastar, os judeus que se queriam afastar dos samaritanos, são as pessoas de quem te queres afastar que te vão ensinar com quem te deves preocupar. Porque é o samaritano de quem eles se deveriam afastar que se torna um exemplo para tu saberes quem é que deves ajudar. Quem é o meu próximo? Tinha sido a pergunta. Então pensa nisto. Quando nós estamos a falar em feridas e traumas, o que vai curar as feridas, o que vai curar os traumas, é muitas vezes a pessoa que nós consideramos estranho, longe de nós. A pessoa que nos suscita a desconfiança e não a confiança. Aquele homem que foi atacado, teve as suas feridas, neste sentido literal, os seus traumas tratados, não porque o pastor foi ao encontro dele. Não porque o líder de louvor foi ao encontro dele. Mas porque foi ao encontro dele a pessoa de quem não somente ele não esperava nada, como até sentia alguma repugnância. Se tu quiseres aplicar esta lição para as coisas, as feridas que nós carregamos, uma das coisas que eu te quero começar por sugerir é que provavelmente tu vais encontrar a cura para as tuas feridas fora daquilo que tu tomas como familiar. Provavelmente o que tu precisas, quando pensas nas marcas, nas cicatrizes da tua alma, é conceberes a possibilidade que há alguém que não esperavas que servisse se tornasse a solução para ti. Como é que isto se aplica numa série de sermões sobre traumas? E deixem-me só dizer, até para vocês terem uma ideia de qual é o plano. Nós hoje começamos com um sermão que foi escolhido pela palavra, porque a palavra trauma está lá. Mas daqui para a frente a ideia é nós irmos buscar algumas personagens que no Novo Testamento sofreram traumas. E deixem-me fazer a pergunta. Se eu vos perguntar, olha, que pessoas no Novo Testamento é que tu achas que passaram por traumas? E eu sei que hoje não estou a falar na noção de trauma moderno, ok? Estamos apenas a assumi-la todos juntos. Por exemplo, se eu te perguntar, assim, traumas, pessoas que passaram por traumas no Novo Testamento, o que é que tu dirias? João. Eu acho que isso dá para traumatizar alguém. João, mais. Novo Testamento. Paulo, porquê, Sara? Bem, Paulo tinha todas as razões para ter PTSD, né? Síndrome pós-traumático, porque ele passou por muitas também. Mais, vamos só colecionar mais algumas, para vocês terem uma ideia de como é que vai ser a série de mensagens. Porque nós vamos falar de homens como Paulo, João e outros. Mais exemplos de traumas. Tu achas? Judas, porquê? Qual foi o trauma de Judas? E acabou em suicídio. Também vamos pregar sobre Judas. Mais alguém? Quer dizer, algum traumatizado no Novo Testamento que gostava de aprender? Pedro, porquê? Estevão. Essa não é tão imediata, mas nós vamos estudar a comunidade de Estevão, porque Estevão é morto e imaginem a igreja de Estevão a passar por aquilo. Alguém tinha dito Pedro também? Ninguém disse Pedro? Acham que Pedro não tem traumas? Quem? Pedro? Qual é o trauma de Pedro? Qual é o trauma? Por exemplo, estão a ver onde é que a série de mensagens quer chegar. Não entramos no Velho Testamento nunca mais íamos sair, porque bem, então no Velho Testamento é tudo traumatizado. Mas percebem, a ideia é esta. Nós hoje começamos por um texto que vem de uma parábola, porque a palavra trauma está lá. E eu não vou sequer muito elaborar acerca do conceito que tu tens acerca de trauma nesta tarde. Mas eu gostava que tu pensasses nisto, que é, quando nós olhamos para os nossos traumas, para os nossos pesos, para as nossas cicatrizes espirituais, quando nós passamos a vida a olhar para dentro, para aquilo que se tornou tão familiar para nós, porque temos de reconhecer isto. Hoje em dia, nós caímos muitas vezes na tentação de que quando nós contamos as nossas histórias, de certa maneira os traumas tornam-se donos das nossas histórias.
Porque, atenção, tu não tens de te identificar, eu estou a fazer agora uma simplificação. Portanto, é intencional o exagero que eu estou a colocar na maneira que estou a falar. Mas deixa-me dizer isto. Muitas vezes, quando nós falamos acerca de nós vamos dar à experiência difícil, ao trauma e à ferida, uma capacidade de nos explicar que não damos à história que correu bem. É mentira ou é verdade? Se eu pergunto se é mentira ou é verdade, vocês já sabem o que eu tenho de responder, não é? Estou a dizer, é verdade. Bem simples. Vocês percebem o que eu estou a dizer? Hoje em dia, se eu estiver a falar com o João, e eu estou a conhecer o João, é muito provável que o João me vá contar uma história que o traumatizou na infância e com lágrimas nos olhos me diga que esse trauma que ele teve na infância ainda hoje explica nele isto e aquilo. Mas é muito mais improvável, e deixa-me dizer-te isto com sinceridade, até porque estou a falar da minha experiência também. É muito mais improvável que o João me dissesse que por uma coisa boa que aconteceu no passado, ele hoje é isto e aquilo. Nós acabamos por dar um valor ao trauma de um modo que ele passa a determinar a nossa personalidade. Porquê? Porque ele tornou-se tão familiar para nós que é second skin, é como se fosse uma segunda pele. Nós passamos a ganhar significado naquela coisa que correu mal de um modo que dizemos que o nosso presente está em função do trauma, mesmo que não o declaremos de um modo tão fatalista assim. Temos muito mais dificuldade em colocar o nosso presente explicado por uma coisa que correu bem. Eu posso dizer, sabes, isto vem da minha educação. O meu pai era muito assim, a minha mãe era muito assado, e é por isso que eu tenho esta dificuldade. Como pastor, é raríssimo eu ouvir alguém a dizer-me, como o meu pai fez isto bem, ou a minha mãe fez isto bem, eu acredito. Mas o contrário passa a vida a acontecer. Porquê? Porque o trauma se tornou uma coisa tão familiar, tão nossa, que nós nos habituamos a que o que é familiar nos dê explicação acerca de quem somos. Olhar para dentro, ou para o que é familiar, do mesmo modo como se esperava que os religiosos judeus valessem o ferido, não é solução. Percebem isto? Era suposto que o pastor, o sacerdote, passasse e ajudasse. Isso é que era familiar que acontecesse. Isso é que era expectável que acontecesse. Não aconteceu. Era suposto que o líder de louvor, o levita, passasse e ajudasse. Isso é que era familiar que acontecesse. Isso é que era expectável que acontecesse. Mas nenhum dos dois foi resolver as feridas. E esta tem sido, em grande parte, a atitude do nosso tempo em relação ao trauma. Olha para dentro e espera que da familiaridade que nós temos com a dor surja algum tipo de solução. Mas na prática o que acaba por acontecer é que o Salmo 42 diz: um abismo chama outro abismo. E nós passamos a vida em ciclos intermináveis de esperar que, ao olhar para o trauma nos dê um reflexo de nós próprios. Um abismo chama outro abismo. Estamos à espera que seja o levita, estamos à espera que seja o sacerdote, mas o levita e o sacerdote passaram e não nos ligaram patavina. Nós escarafunchamos na nossa ferida. Não sei se os irmãos no Brasil têm o verbo escarafunchar. Nós escarafunchamos na nossa ferida, esperando que toda essa familiaridade com ela a vá curar. O que, reparem, é completamente contraditório. Se tu passares a vida a escarafunchar na ferida, ela não vai cicatrizar. Todos nós provavelmente passamos por aquela fase em que somos miúdos e que nos apercebemos que quando nos ferimos, a seguir vem o quê? O que é que vem a seguir à ferida? Vem a crosta, e depois há ali uma fase, pelo menos eu lembro de passar por isso, e lembro de estar a avisar os meus miúdos para não fazerem, que é a pessoa tem a vontade de arrancar a crosta. E a gente diz, não arranques a crosta. Não arranques a crosta, porque isso faz parte da cura. Mas já pensaram, eu sei que não é uma analogia brilhante, mas já pensaram que muitas vezes a nossa atitude com o trauma é a ferida existe, ganha crosta e a gente arranca a crosta. Porque passamos a vida a escarafunchar naquilo que nos é tão familiar. Não estamos à espera que a solução venha de fora. Repara, eu não quero dizer com isto
Não me entendas mal, eu não quero desvalorizar as coisas que marcaram a tua vida, contra as quais tu ainda hoje lutas. Lembram-se, não sei se vocês viram o vídeo que nós fizemos para chamar as pessoas para esta série de mensagens, mas uma das coisas que logo no vídeo eu dizia é que se há coisa errada é nós ignorarmos o poder que os traumas têm na nossa vida. Eu não sei quantos de vocês já passaram por terapias, já me aconteceu, mas uma das coisas que foi libertador para mim, nem foi tanto por traumas, porque eu lembro dos tempos em que beneficiei de terapia, não foi propriamente a falar de traumas, mas reconheço que ter sido conduzido por alguém que não era eu, para pensar em coisas que muitas vezes tinham a ver com a infância, ou que tinham a ver com a juventude, ou que tinham a ver com agora, fez-me bem, porque eu tive de ganhar uma perspectiva não familiar acerca de mim próprio. E não me entendas mal, eu não quero desvalorizar o peso das coisas más que te aconteceram. Mas uma das coisas que eu te quero dizer com a Bíblia aberta é que tu não podes ficar a escarafunchar na ferida à espera que ela se resolva. Não esperes que a tua familiaridade com a ferida seja a tua solução para ela. Na prática, muitas vezes, nós estamos a tornar apenas as nossas feridas maiores e mais poderosas. Agora, não negar a realidade das feridas que carregamos não pode levar-nos a pedir que sejamos apenas o que restou delas. E é aqui que eu quero terminar. O meu irmão Daniel vem trazer aí o céu para nós, no final desta mensagem. Ainda temos a ceia para tomar. As feridas do homem assaltado servem como pretexto da ação do samaritano, o estranho de quem nós não esperaríamos nada de bom. Isto é que é o interessante nesta história. As feridas do homem que é assaltado servem de um pretexto para aparecer um estranho de quem não se espera nada de bom e é ele que faz a coisa boa. É isso que Jesus está a querer explicar a um homem que parece só ter gozo em fazer perguntas a Jesus e não ouvir as respostas. O que é que isto quer dizer? Os teus traumas são uma razão para a ênfase estar em Jesus que te leva a uma vida nova além dos traumas. O plano de Deus para a tua vida não é tu negares as coisas que te traumatizaram, mas o plano de Deus para a tua vida é tu não seres explicado pelas coisas que te traumatizaram. Meus irmãos, eu quero ser cuidadoso. Eu sei que entro aqui em terreno delicado, mas eu também quero dizer-vos isto, até porque, para ser sincero convosco, esta série não se escolheu sem razão. Nós pensámos nas coisas que precisamos de falar aqui em Algés e uma das coisas que eu te quero dizer é: tu tens nesta igreja uma ajuda para a compreensão daquilo que no passado te correu mal. Tu sabes, alguns de vocês sabem por experiência própria, que quando os pastores têm a oportunidade de falar convosco, uma das melhores coisas que acontece é que tu tens um espaço para abrir o teu coração e partilhares algumas das coisas mais difíceis que te aconteceram na vida. Esse é um dos meus privilégios como pastor. Eu sei de algumas das coisas mais difíceis que já vos aconteceram na vida porque vocês se abriram. E isso é para mim um espaço de privilégio total. Nunca tomes em mim alguém que não vai querer valorizar as coisas difíceis que tu viveste. Mas agora também deixa-me dizer-te, o meu papel como teu pastor não é fazer-te ficar sentado nos diagnósticos que te deram. O meu papel como pastor não é sentar-me ao teu lado a chorar pelas feridas que tu acumulaste no passado. Eu não quero ser indiferente a elas, mas o meu papel como pastor é dizer-te que é naquele estranho de quem a gente não espera nada que vem a solução e não na familiaridade que temos com os nossos próprios traumas. Logo, esses teus traumas não são uma razão para tu ficares agora a remoer tudo aquilo que no passado te aconteceu. E claro que há uma relação hoje muito íntima entre este texto bíblico e, curiosamente, o texto bíblico que nós lemos na Lapa esta manhã. Se alguém está em Cristo, o que é que Ele é? Ele é uma nova criatura. Tu não negas o passado, mas tu deixas de ser determinado pelo passado, porque tu já não pensas da maneira como pensavas no passado. Essa vida nova é uma vida que foi comprada pelo sangue de Jesus. Ele é o nosso próximo, porque Ele usou de misericórdia connosco
Olha lá, verso 37. Quem é que foi o próximo? E até aquele mestre religioso, que não era fã de Jesus, admitiu o que usou de misericórdia. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Jesus é aquele que usa de misericórdia conosco para nós sermos mais do que aquilo que nos feriu. Tu estás a colocar a tua esperança onde? Na força da descrição científica dos teus problemas, que já tratas por tu, ou não leves a mal esta expressão, ou no estranho doutor Jesus. O estranho doutor Jesus, que te vai levar a uma vida em que o trauma não é desmentido, mas que o trauma deixa de ser o Deus que te define. Por isso mesmo, nós vamos celebrar isso da melhor maneira possível. Foi aquilo que fizemos esta manhã e que vamos fazer agora. Eu vou chamar os diáconos. Nós vamos celebrar isto com dentes, com língua, com o processo degustativo todo que existe, porque não é apenas uma ideia, é uma refeição para nós. Por isso eu quero convidar todas as pessoas que um dia declararam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que desceram às águas do batismo e que estão em boa relação com a sua igreja evangélica local, porque esta refeição é para ti também. Nós vamos ter a oportunidade de distribuir o pão, a Kézia e o Newton vão distribuí-lo, enquanto nós vamos cantando, e depois vamos fazer isso com o vinho e vamos celebrar que Jesus não está morto, mas ressuscitou. Amém. Querido Deus, é diferente nós acreditarmos quando o nosso paladar saboreou pão e vinho. Obrigado, porque Tu és um Deus de tudo em nós, do nosso corpo. Obrigado porque és um Deus de delícias físicas também. Senhor, aquilo que nós Te pedimos é que durante esta semana seja física a nossa confiança em Ti, de um modo que altere o nosso humor, a nossa alegria, o nosso ânimo, a nossa prontidão, para sermos bons trabalhadores naquilo que temos para fazer e ao mesmo tempo que fazemos isto, termos uma voz de esperança para aqueles que não Te conhecem, Senhor. Aquilo que nós Te pedimos já em relação ao próximo domingo, sendo essa a Tua vontade, é que possa vir mais gente do que esteve hoje. Possa vir mais gente, quer aqui, quer na Lapa, em qualquer igreja onde a Tua palavra é pregada, Senhor. E que ao longo da semana nós não esmoreçamos, que amanhã não venhamos logo, não cheguemos logo com uma voz de tristeza ao trabalho. Pelo contrário, de confiança. Recebam também por isso a bênção que o nosso Deus tem para nós. Ora, aquele que é poderoso para vos livrar de tropeços e vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, a glória, a majestade, o império, a soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém.